Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Valores e Negócios. Eu sou Leonardo Santos, junto com o meu inoxidável comparsa e, por que não dizer, santo casamenteiro. Ele é quase Santo Antônio. Eu falando isso que eu tava me lembrando ontem, que foi graças a você que eu conheci a minha esposa, né? Tá lembrado disso? Tô lembrado, verdade. Eu lembro de vocês atrás no meu banco do carro, no banco de trás do meu carro. Não fazendo nada demais, não, mas conversando e tal. Aham, sei. Porque esse mês a gente comemora 18 anos. Caramba, 18 anos que isso aconteceu. Muito E tem mais um casamento que tá sendo gerado aqui nesse aí, estúdio. Mas aí foi só eu, né? Aí não... O cara é pé quente. Então você, meu amigo, você que tá aí assistindo esse vídeo no celular, no tablet, na TV, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações e mande um comentário pro Jonas, se você tá aí no Salmo 40 esperando no Senhor, que o cara é pé quente. Se quiser casar, né? Fala comigo. Fala comigo. Vamos falar sobre o que hoje? Vamos discutir uns assuntos que estão aí na Ex-presidente em alta, Collor? né? Ex-presidente Vamos falar um Collor. pouquinho do Collor? Vamos falar do Collor. Bora. O cara recebeu voz de prisão, foi preso no aeroporto. E do nada o cara foi ressuscitado na política brasileira. Como é que é isso aí, cara? O cara foi intimado, não, ele foi intimado, não, ele foi preso mesmo no aeroporto. Foi preso, né? Foi preso. Então, Collor se envolveu na época da Lava Jato, ali entre 2010 e 2014, e foi condenado na época, né? E por corrupção passiva, né? Por receber valores aí indevidos, segundo a denúncia, segundo o processo, para poder beneficiar uma empresa numa troca de bandeira lá na Petrobras. Né? E valores expressivos, aí, em torno de 20 milhões, né? Segundo a denúncia apresentada e segundo a condenação. E aí ele foi condenado a 8 anos de prisão, mas o processo vem se desdobrando aí há anos, né? E chegou ao Supremo Tribunal Federal, e a tese de defesa, tem uma alegação de que uma parte da pena estaria prescrita, então, na verdade, ele só poderia ser condenado a 4 anos, e aí a prisão seria em regime aberto e não no regime fechado, que é o regime de 8 anos. E a defesa vem discutindo isso com vários recursos no próprio Supremo. E o que aconteceu por último? Porque enquanto há possibilidade de recurso, né, o próprio Supremo já definiu isso aí para favorecer o nosso atual presidente Lula, que enquanto não houvesse o trânsito... porque o Supremo, infelizmente, ele joga conforme a questão política. Né? A gente já falou aqui, o Supremo é um tribunal político, não adianta a gente achar que no Supremo só vem decisão jurídica, não vem. Vem decisão jurídica para mim e para você. Para o mundo político, para o mundo empresarial aí que está fora hoje do nosso alcance, que a gente vai chegar lá, para essas pessoas o Supremo é político, né, e age conforme interesse e julga assim a capa dos autos. Tá? Eu falo experiência, sou advogado e tenho autonomia para falar isso também, falo porque eu conheço os casos e eu sei que ele julga conforme a capa dos autos. E aí ele, por causa do Lula, na época criou essa tese que você só podia ser preso após o trânsito em julgado da sentença. Né? Daquela sentença condenatória. Quando você não tem, para quem de repente não sabe, o trânsito julgado é quando você não tem mais... Não cabe mais recurso nenhum. Então aquela decisão ela se torna definitiva, então aí ela pode ser... A questão disso... Né? A Constituição ela fala que enquanto não houver o trânsito, você é considerado inocente, presumidamente inocente. Mas aí tem o outro lado, né? Existe um clamor social muito grande, né? A gente sempre tem a expectativa de que se o cara cometeu algum crime, ele seja punido nas formas da lei. Mas, infelizmente, assim, aí já é minha opinião como cidadão leigo, né? Você é advogado, eu sou um cidadão leigo, eu faço o papel do cara leigo. Mas tá lá dentro do judiciário também. Tô lá, faço o papel como é que funciona. É o abuso do direito de recorrer, né? Sim. Porque você fala assim, não, beleza, enquanto o cara não tem uma sentença, ele presume-se ali que ele seja inocente, ou você tem a presunção lá de inocência, em dúvida pro réu? Em dúvida pro réu é no caso da dúvida, não é presunção de inocência mesmo. Presunção de inocência. Contraditório, ampla defesa. Mas aí você tem também um abuso do direito de recorrer, porque a quantidade de embargo, de agravo, de recurso, eu nem sei listar todos que são possíveis, e o cara entra, e aí, na verdade, o direito do cara, o que deveria ser o direito ali da pessoa, do réu,
em provar a sua inocência, vira, na verdade, uma forma para ele não cumprir. E aí o troço se arrasta durante tantos anos que o negócio prescreve, caduca, sei lá qual é o termo, Então, assim, e o cara não cumpre, né? A ideia da defesa, com certeza, era essa. Da ideia da defesa era o quê? Jogar para frente? Jogar para frente. E aí essa sua tese que você levantou foi o entendimento do Alexandre de Moraes. Ele entendeu que já estava havendo um abuso, né, no direito de recorrer da defesa. Então, assim, ele entendeu que a partir do momento que aquele recurso era apenas protelatório, só com o intuito mesmo de protelar o cumprimento da decisão, aí ele declarou o trânsito em julgado. Ele falou, tá recorrendo, não adianta, eu vou declarar o trânsito em julgado aqui, então estou dizendo que a sentença transitou em julgado e vou mandar prender, mandar cumprir a sentença. Entretanto, nós temos agora até o julgamento, foram 6 votos a 4, ou seja, nós temos 4 ministros que entendiam que a sentença que não poderia ser cumprida ainda, que o recurso ele deveria ser apreciado. Né? Só que o Supremo é um colegiado, então ele julga conforme a maioria. Então nós tivemos 4 ali que entendiam, não, o recurso deveria ser analisado. Então, assim, é uma discussão. E por que a gente vai caminhando para a questão política? Quem hoje está do PT, daquele grupo do PT, que está preso por causa da Lava Jato? Pô, eu não vejo quase mais ninguém. Que era o ponto que eu ia chegar. Todas as condenações foram anuladas, Sim. Todas as delações foram consideradas nulas porque o cara foi pressionado, porque havia conluio do Sérgio Moro com o com o juiz, com a procuradoria. Tudo do PT foi anulado. Por que só o Collor foi... Por que só a delação do Collor está valendo? Por que só o julgamento do Collor está valendo? De entendeu? novo aqui, né? Como cidadão leigo, né? Sim. Se por um lado existe um fio de esperança, de expectativa boa ali, de que você, poxa, pelo menos as causas estão sendo julgadas, os crimes eles estão sendo investigados, eles estão sendo punidos na forma da lei, eu penso assim, cara, mas por que o Collor? Então, parece até que eu estou defendendo, eu não estou defendendo. Não, porque, aí entra naquela discussão, né? E o Aécio? E o Bolsonaro? Entendeu? Por que uns seguem um caminho... Sim. E outros não, entendeu? Sim. A questão do Collor, ela passa muito pelo Bolsonaro, entendeu? Porque o Collor era um apoiador do Bolsonaro, entendeu? Então o Collor voltou contra o PT. Então por que o Collor foi preso? A gente está chegando nessa conclusão, por um julgamento político, não conheço profundamente os autos, mas me causa estranheza. Tudo da Lava Jato, não tem ninguém preso, todo mundo teve sentença... Sim. Até porque a gente está numa conversa informal, o objetivo aqui não é dar uma aula de direito. Perfeito. Então, assim, todo mundo as delações foram anuladas, as condenações foram anuladas, está todo mundo solto. E por que a delação do Collor está válida? Por que o julgamento do Delanhol com o Sérgio Moro, não é válido? Para esse caso foi válido e para os demais... não foram, aí eu falo, infelizmente é um julgamento político, né? A gente vai para um caminho desse político. Se tinha o direito de recorrer ainda ou não sei. Nós temos 4 ministros dizendo que ele tinha direito e temos 6 dizendo que ele não tinha. Entra muito pela questão dos 2 pesos e 2 medidas, né? É isso, você não vê coerência. O que falta é isonomia. A partir do momento que você tem isonomia, todo mundo que for preso, condenado em primeira instância vai ser preso. Acabou, todo mundo, independente do nome que esteja na capa dos autos. Sim. Entendeu? Agora, o restante, aí você começa a julgar a capa. Quem tá na capa? É fulano, então esse aqui eu vou agir assim. E aí você começa a causar uma insegurança jurídica, porque o Supremo ele começa a consolidar a jurisprudência dele conforme o que está sendo julgado. Então, para esse caso, aí pronto, aí ele tem que mudar todo um entendimento que já vinha há décadas. Cara, a gente tem entendimento do Supremo de década de 60, que é válido até hoje. Porque é isso. Né? Ele está ali, na realidade, na função de uniformizar uma jurisprudência, um entendimento, para dar segurança jurídica. Olha, a Constituição se interpreta assim. Mas hoje não. A Constituição se interpreta conforme a capa dos autos, conforme quem está julgando ali. Eu vou até ler. Se ele mudasse o entendimento, mas mudasse de forma... de maneira uniforme. Uniforme, para todo mundo, mudar pra perfeito. Todo mundo. Aqui a gente vai passar uma régua, daqui para frente é diferente para todo mundo. Para todo mundo, mas não é. Aí daqui a pouco ele tem que mudar a jurisprudência porque ele tem que atender alguém. Então, infelizmente, sim, o nosso Supremo está se perdendo, né? O nosso Supremo se perdeu, infelizmente, de uns 5 anos para cá, depois que criaram esse inquérito aí, que até hoje nunca vi com um inquérito que nunca acaba. Isso, cara, aí eu falo, aí você começa a dar margem por um delegado,
Eu vou ficar com esse inquérito aberto aqui também a vida toda. Se o Alexandre de Moraes pode ficar com o inquérito dele aberto a vida toda, e nesse inquérito, o que ele faz? Ele, opa, não mexe comigo não, senão eu jogo você aqui dentro. Qualquer assunto, ele pega e joga no inquérito da fake news. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Nada com nada. Bolsonaro, cartão de vacina. Processo de fake news. Bolsonaro falou mal de não sei de quem. Processo de fake news. O inquérito é fake news. Entendeu? Então, assim, não vão tem... botar gente nesse inquérito. Não duvido, cara. Não tem que ter cuidado que se fala. A gente tá senão... precisando você, meu amigo. Você que chegou até esse vídeo. A gente tá tocando em temas sensíveis aqui da rede, né, da plataforma. Então, ajuda a gente. Curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, porque, assim, de forma orgânica, a gente já tá vendo que talvez a gente tenha problema. Não, causa indignação, entendeu? Causa indignação. Pra quem entende um pouco de direito, causa indignação. Sim. Entendeu? Porque se você vê umas atrocidades sendo cometidas por pessoas que não eram pra estar cometendo, cara. E a gente tá numa época que ninguém sabia o nome de um ministro, né? Do Suprema Corte dos Estados Unidos. Quando você escuta falar, cara, uma vez ou outra você escuta algum assunto e mesmo assim os caras não vão pra mídia, os caras não, sabe? Você conhece mais os ministros do Supremo do que os jogadores da seleção. Futebol, esquece, agora muito mais. E aí você vê um ministro do Supremo Tribunal ter que mandar nota de explicação para a imprensa. O que aconteceu agora na notificação do Bolsonaro, da intimação do Bolsonaro. Isso, eu ia chegar lá. Quando que o ministro do Supremo teria que ficar mandando nota de explicação para a imprensa, cara? Olha que ponto nós chegamos. Ou seja, os caras se envolveram numa celeuma e não sabem mais como sair. E assim, mas nós começamos a ter vozes dissonantes ali no Supremo. Você vê o Fux agora na casa da Débora, a condenação já jogou para 1 ano. Só que ela pegou os 14. Mas vamos começar a ter vozes dissonantes, entendeu? O Fux, ele tradicionalmente sempre foi mais técnico. Técnico, a gente falou até da outra vez. Ele é juiz, tal. Eu esperava realmente o voto dele, achei bem interessante. Eu não li, né, na totalidade, mas eu vi lá que ele propôs a condenação para 1 ano e pouco, enquanto os outros estão dando 14, pô. Então, assim, aí a pessoa fala, não, mas ela não está sendo condenada somente por causa do batom. Pô, só que as outras acusações não têm fundamento. Aí joga Estado Democrático de Direito, abolição de governo legítimo, tal. Ah, mas ela não foi condenada só por isso. Ela foi... Pô, mas as outras coisas... Qual é a prova? Que a mulher... É porque ela estava lá? Beleza, a gente já conversou aqui. Questão da individualização da pena. Tem que dizer o que ela fez para ela ser condenada por aquilo, o Estado Democrático de Direito vira argumento para tudo, Para tudo. Não, hoje a defesa da democracia é utilizada para os caras utilizarem atos antidemocráticos. Hoje o Supremo, ele é antidemocrático para defender a democracia. E você não tem uma definição do que é antidemocrático. Não tem. Qual é a definição? Pode ser isso que a gente está falando aqui. É o que o Supremo quiser que seja. É o que o Alexandre de Moraes. Não vou nem o Supremo, não. O Alexandre de Moraes. Só que os outros ministros não têm condições de... Eu sou mais fofo nas minhas só que os ministros não têm mais condições de dizer, de tirar. Calma aí. Eu falei, o Fux iniciou uma voz dissonante, vamos ver se outros vão ter coragem. Sim. Só que assim, para defender a democracia, eu cometo atos antidemocráticos, entendeu? Que loucura é essa que nós estamos vivendo? Acho que até vai ser estranho para você ouvir, vai ser estranho para eu dizer também, né? Que eu vou falar do Gilmar Mendes, vou defender o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes fala, ele citou uma vez a expressão, né? Você não pode defender... Julgar um crime cometendo outro, né? Crime. É praticamente isso que a gente está vendo acho que o Supremo, ele meio que vai nessa linha, né? Perfeito. Ele faz uma coisa errada para condenar a outra. Condenar, para dizer, não, aquela ali, eu tenho que proteger a democracia. Então fazendo uma coisa errada. Fazendo uma coisa errada. Ele, Bolsonaro, vai ser preso. Se ele não morrer, espero que não, ele vai ser preso. Tá? Se não mudar nada do que a gente está vivendo hoje, Bolsonaro vai ser preso. Então isso aí é certo, como 2 e 2 são 4, que Bolsonaro vai ser preso. Eu gosto de deixar isso claro, que as pessoas não criarem expectativa que ele não vai ser. Então ele vai ser. Só que o Alexandre de Moraes quer fazer isso logo. E como é que ele faz isso logo? Antecipando os atos processuais. Então se ele espera o Bolsonaro 30 dias a sair da UTI, ele só poderia citar o Bolsonaro depois de 30 dias. E aí ele atrasaria o processo em 30 dias.